Um espectro ronda a Europa. É o fantasma da extrema-direita. Ao que tudo indica, a Europa está dando um basta em políticas progressistas que fingem ser tolerantes, mas que causam muito mais problemas que soluções. O consórcio de mídia, que deveria esclarecer, parece mais perdido que a zaga do Corinthians. E a gente não sabe mais quem está defendendo a revolução proletária ou a privatização do churrasco de domingo. Para lançar luz sobre o tema, mesmo que seja uma simples lâmpada de 2 watts, trouxemos aqui os mais proeminentes analistas de Muriaé, Teófilo Otoni e região. Lucas... Que é da região? Zanardi, Carlos de Freitas, Felipe Trielli, Luiz Marnoto e Arthur Remoto Machado, mais uma vez direto de Berlim. Opa, Não, Bagdá. Dubai. Capital Dubai. do samba. Dubai. Tá em Dubai. Dubai, Dubai, capital do samba, frevo. capital do samba. Agora o Arthur... Terra de contraste. Terra de contrastes. Terra de contrastes. Vamos falar então sobre esta bagunça que está acontecendo na Europa. E aí é com vocês. Vocês que manjam, eu não tenho nenhuma disso. Também não. A Que direita manja. Não sei nem o que eu tô Começou fazendo logo assim. Começa. Eu não manjo, não. Não Você sei nem o que manja? eu vim fazer aqui. Não, em minha defesa, Tem manjado. os apresentadores de programa de política aqui é o Felipe e o Arthur. Eles que ficam falando desse negócio aí. O Felipe, inclusive, tocou o programa inteiro. Quer dizer, vocês Tá vão ficar todo cheio de empurrando o barco. negócio. Quem queria empurrar o barco era eu. Agora vocês também vão Não, ter que... mas vai lá, aconteceu duas coisas, né? Bom. 2 eventos-chave que o pessoal ficou... Eita, lascou, Lá a extrema-direita vai nos Extrema-direita, pegar. pegou. A extrema-direita vai nos Guga pegar. Chakra ficou com os cabelos... Arrepiado. Não, com os cabelos penteado. em ordem. Os cabelos se pentearam. 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 Que foi a eleição no Parlamento Europeu, que é uma eleição que nem tanta importância tem assim, mas tem um caráter simbólico lá e tal, não sei o quê, né? Aí teve um Macron muito louco, né? Ele falou, olha, a extrema-direita, meu Deus do céu, eu preciso renovar meu parlamento aqui, vou usar isso aqui, aproveitar e que o pessoal tá com medo, e fazer uma frente ampla aqui, tentar eleger uma galera aqui pro parlamento pra gente tocar uns projetos. Apertou o botão. Não deu muito certo. E aí não deu tão E certo. no último domingo, a Le Pen passou o trator. Passou Foi isso. no E a primeiro sua turno. galerinha. No primeiro turno, agora tem o segundo turno, que aí os bichos vão fazer tudo pra... Então, a E pergunta aqui é se... no Brasil, tanto a esquerda que é assumidamente esquerda, quanto a esquerda que finge ser direitista, Sim. eles tiveram reações assim, eles ficaram loucos com essa história. Está louco de raiva. E estão se mobilizando aqui em todos os setores para combater a extrema-direita no Brasil. A extrema-direita. Para que não aconteça. Natuzanelli já disse que pra gente ter democracia tem que calar a extrema-direita. extrema-direita. É assim que se faz democracia. Democracia. É o que ela chama de extrema-direita. Que é Não, direita, exatamente, que é só qualquer direita. um que não gosta de pagar tanto boleto. Sim, né, no final do mês. Pois é. Exato. Mas Pagar a pergunta é imposto. se ele consegue agora, no segundo turno, juntar a esquerda, esse espectro gigantesco que é a esquerda francesa, para enfrentar Le Pen. Para enfrentar Le Pen. Será que... Então, mas peraí, Tem deixa eu entender uma coisa. Não é pro parlamento? É pro parlamento? Sim. Não é a Le Pen, não é tipo uma pessoa, entra vários, não é isso? Sim, sim. É que é o partido da Le Pen. que é o Sim, partido dela, mas teve gente que já entrou, inclusive, com mais de 50% Sim, dos sim. votos, já teve uma Sim, galera Isso. que entrou. Então já a extrema direita Já é a maioria, já já deu tem uma parte Já. que já tá lá, que não é. E aí, como Porque tem gente, eu só tô deixando Sim, claro, sim, porque sim, tem sim. gente, inclusive eu no começo, É. que achou que era uma eleição meio Tipo uma meio eleição, presidencial, não. Mas isso dá amostra o que pode acontecer lá. Depois, daqui a uns tá anos. próxima também. Também. A eleição para presidente. Mas aí, como sempre, né, que é quando a coisa é do outro lado, os protestos na França, né, foram tão violentos, inclusive, né? Né? Porque ganhou a direita, não pode. Aí não E pode. é um protesto assim, tipo, eu sou aqui do povo protestando contra o povo para que o povo pare de votar em quem eu não gosto. Que coisa de maluco, velho. Democracia, né? Eu tô aqui protestando para que as instituições democráticas impeçam a maioria que votou de ter a sua vontade representada. Exato. Que coisa É bem louco, esquisita. né? Arthur, e aí? E aí? Dá o seu pitaco aí. Eu acho que essa baboseira da extrema-direita vai te pegar. É que nem aquela música da Cuca. A gente tem que lançar a música da Cuca, você lembra? É. A Cuca te pega, cuidado com a Cuca. A Cuca te vem pega. pegar. Virou? A Cuca vem pegar. É isso que vocês resumiram mesmo. É perfeito. Não existe. Esse lado da extrema-direita
claro que, veja bem, vamos lá, a Le Pen, ao longo dos anos, ela tem alterado o seu discurso em relação aos discursos de 10 anos atrás, né? Sim. O pai dela, isso é verdade. Eles até falam que ela fez um processo de desintoxicação do partido e realmente isso foi verdade. Então ela vem afinando o discurso dela político, ela vem trabalhando, mas o fato é que ela pegou pautas que doem essa turma aí do eu ouvi outro dia o cara chamar, que eu adorei, do Lacron, né? Lacron e ladrão, Lacron é a dupla. Lacron e ladrão. São os namorados. Né? E que magoa, mas é que é isso, é que na verdade assim, a realidade é que não é só na França, se você pegar, por exemplo, o Biden, apesar dos 72% lá dizerem que ele não deveria nem concorrer à eleição, 56% acha o governo dele muito ruim. Você vê o Trudeau com uma aprovação de 20 e poucos %. O primeiro-ministro japonês, que está nessa mesma linha dessa lacração aí, está com 13%. Então é uma queda de um sistema político que esses caras dominam há muitos anos por uma coisa muito simples, que é fácil entender. A vida não está boa. Quer dizer, além de estar cara, as pessoas estão perdendo a liberdade. Não está legal. E não está legal, entendeu? Então é só um restabelecimento de uma situação, para mim, de normalidade. Entendeu? Agora, exato, o anormal foi o que esses caras fizeram. E aí você vê a cultura toda dominada por esses caras, né? Você vê na Disney, tudo isso é uma coisa só, parece que são coisas separadas, né? Mas você pega a televisão, ó, são só pautas cada vez mais radicais, né, dessa galera. Eu acho que é isso que está pegando, isso que está cansando. E as pessoas estão um pouco... cansadas. Eu estava lendo... Não é só questão econômica, eu acho, né? Sim, eu estava lendo um livro chamado A Mente Servil. Não sei se você já viu esse livro, Arthur, do Kenneth Minogue. Não vi. E ele fala justamente do problema da democracia. Ele fala que a democracia moderna, ela parou de ser, os governantes pararam de ser aqueles administradores para que o povo pudesse viver sua vida. E eles começaram a jogar no povo uma série de responsabilidades. Então você não pode fumar isso, você não pode comer isso, você não pode não sei o quê. Na verdade, tirar, né, responsabilidade. Porque, no fundo, o que eles estão fazendo quando fazem isso é falar assim, deixa que eu cuido da sua saúde. Não, mas ele joga a responsabilidade, quando as coisas estão ruins, no povo. Então você não pode... Por que eu tenho que agir? Porque você está gastando muita energia. Porque você está fumando aqui, porque você está comendo aqui, porque você está fazendo... o dedo, culpando, exatamente, culpando as pessoas. E aí o que ele diz é justamente isso. Parece que a liberdade conquistada é algo que está intrínseco no ser humano. E não é. Muitas pessoas, isso só funciona porque a maioria das pessoas, boa parte, ela é servil, ela quer. Ela abdica da sua liberdade por uma falsa segurança, uma falsa sensação de segurança. Então, mas essa falsidade está caindo. Está caindo porque nem a segurança você tem mais, nada. Perdeu-se tudo. Eu acho que o que vocês falaram, que a grande diferença é que o público, a gente comum, que você pega o cara lá na Europa, o agricultor, ou mesmo o pequeno, o cara que tem um sítiozinho no interior da França que faz o seu leite lá. A gente estava falando hoje de manhã sobre, você não pode, o leite tem que ser pasteurizado, não pode tomar o cru, por causa da União Europeia, não pode mais ter leite cru e não sei o quê. O cara só isso quer... caiu, né? Mas foi uma guerra. Foi uma guerra. Então. O que eles querem, esse tipo de coisa, de coisinha que eles querem colocar na sua vida, e que, pô, o homem comum falou, bicho, encheu o saco. Só que as elites, como estão descoladas, parece que elas tomaram um susto mesmo. Eu acho que é real um pouco esse susto, porque ele pensa assim, como assim vocês não me amam? Sabe aquela história do Chico Buarque, quando a internet quando a internet chegou e o Chico Buarque falou, tinha gente que me xingava. Como assim? Gente que não gosta. E na Europa tem uma coisa acontecendo, para além dessas coisas do pessoal cansado com as coisas pequenas, o jovem ele tá meio sem horizonte de crescimento. Então, para você ter noção, os caras, a maior parte dos jovens tem certeza que não vai ter uma casa. Eles têm certeza que não vão ter uma casa, acham que não vão conseguir um bom emprego, e eles se sentem meio abandonados, né? Isso é uma leitura, todas essas leituras que a gente fez aqui, não é uma conspiração da extrema-direita. O próprio pessoal mais à esquerda, o pessoal mais liberal, tá fazendo esse mesmo diagnóstico. Eles estão olhando para isso com um susto, né? Tá certo que os socialistas vão dizer lá que é o sistema capitalista que falhou, é o capitalismo tardio e o cacete, e etc. Mas, enfim, o ponto essa é uma leitura que todos estão fazendo, né? Que, ou seja, o que está aí, o sistema que está aí,
não deu certo, não está atendendo aos anseios populares de alguma forma, né? E algo precisa ser mudado. E quem está oferecendo mudança e solução para essas pessoas, para esse homem mais jovem que trabalha e quer ter uma empresa, quer ter um emprego, quer ter uma família, quer ter uma vida normal, né? E mais ou menos digna, aquela vida de classe média normal. Né? Juntar uma grana, enfim. Não é coisa de luxo, é viver mesmo. Viver, ter um filho educado sem falar que ele precisa virar homem, mulher. Exato. Esse tipo e às vezes, mesmo sem entrar nessa, sabe? É o cara que ele quer ter onde morar e o que comer. Né? E os caras não querem que o sujeito tenha o que comer nem onde morar. Eles querem que ele não tenha nada e que ele coma grilo. E que ele coma grilo, seja feliz. Quem está oferecendo essas soluções, e o Arthur, inclusive, deve saber disso muito bem, porque ele vive transitando lá para aqueles lados frio esquisito, são os partidos da extrema-direita. Por exemplo, o Chega, em Portugal, que é quem eles acham mais extremista, que inclusive, besteira, né? O cara chamar a Le Pen, que é abortista, de extrema-direita, se a Le Pen ela é pró. Cara, se ela é extrema-direita, eu bebo leite cru. Aí já tá exagerando. Já foi mas isso é uma coisa importante, só pontuar isso que é bem legal. Quando o Trump, no debate, falou uma coisa muito boa, ele falou, porque o outro só balbuciou, né? Ele falou o seguinte... Cara, falando de aborto, justamente, falou, vocês são os radicais, porque eles falam, você é radical porque você não quer o aborto. Não, cara, radical é você que quer matar a criança já nascida, porque em Nova York tem cara defendendo já, nasceu, acabou de sair, já dá pra dar uma porradinha na cabeça e... Então assim, ele falou, não é a gente que é o radical, nenhuma dessa extrema direita quer nada, pensa assim nas pautas, se a gente olhar com calma, sem essa como é que chama isso? Essa contaminação verbal, né, que acontece. Você pensa assim, não, o que você quer mesmo? Você, nós aqui, o que a gente quer? Pô, eu quero poder trabalhar sem o Estado me tomando metade do que eu ganho, eu quero ter meus filhos que aprendam matemática, português, coisinha básica, não quero que eles aprendam nem política muito, não quero que a escola dê muita coisa política. Né? Então, a parte religiosa, se quiser, eu mesmo dou, não precisa estar na escola, ou então, se eu quiser, o ideal, na verdade a gente já conversou sobre isso, é que cada um pudesse ter escolas confessionais e não sei o quê. Né? Estilos de escolas diferentes. Cada um na sua, e aí nós como cristãos vamos ter que aceitar se o cara quiser uma escola de Umbanda, se quiser uma escola de... Tudo bem, né? Então isso também é importante a gente falar, porque não adianta você ser o outro lado invertido. Agora, é o seguinte, somos um país cristão, somos um país que temos valores do país mesmo, da maioria, e a maioria tem que ser ouvida também. Os caras só querem ouvir minoria, né? E, cara, e não tem nada de radicalismo nisso. Mesmo que não entre só finalizar, que é o lance do Chega, que é a solução prática, eles estão oferecendo lá uma isenção tributária, em Portugal paga-se muito imposto também, né? Uma isenção tributária para quem tem, por exemplo, menos de 30 e tantos anos e não tem uma casa. Então você tem um incentivo fiscal para o cara conseguir construir a vida dele, né? E quem está propondo isso é a extrema-direita fascista. Não é uma pauta ideológica, não é aborto, não é droga, não é nada. É só falar, cara, eu sei que o negócio está difícil, a gente precisa de pessoas tendo onde viver para ter uma vida confortável, para ter família, porque sem pessoas tendo família, não tem quem trabalhe, não tem quem sustente a economia, é um problema, né? Eu falo, então vamos facilitar aqui para você. Até liberal chama isso de extremismo. Exatamente. Vai Olha lá, só, fala. Para mim o sério dessa parada, veja bem, o sério na votação, se dá, como se fala, só por 3 motivos, mas no segundo motivo é onde entra o discurso da esquerda e tenta apontar para um outro problema e criar essa questão da extrema-direita como se fosse um negócio racista, eugenista, bom, então na verdade eles que são. De fato, a primeira pauta para mim é visível que o problema, ou na verdade as votações se deram exatamente porque esses governos botaram a pauta ambiental na frente da política industrial. E aí gerou uma série de problemas econômicos e os caras não estão vivendo bem e não tá bom. E tem todas essas intromissões que a gente está falando na vida e na liberdade das pessoas. A segunda pauta, aí é mais complexa, porque hoje o cara vota porque ele está vendo que houve uma queda na taxa de natalidade na Europa e está tendo uma invasão de imigrantes. Essa invasão de imigrantes, ela tem 2 problemas. Um é um problema cultural,
que é o que a gente falou. Então eles estão sendo trazidos basicamente com uma cultura, com uma vontade, na verdade, de não aprender a cultura e até destruir a cultura local. Então, isso não é novo, eu me lembro que é bem mais de 10 anos. Muito mais de 10 anos. Eu estava na França, mas há uns 20 anos, a gente vai ficando velho, né? Vai perdendo a proporção. Mas uns 20 anos eu estava na França e eu disse para minha ex-mulher que quando ela passou, a gente estava ali no Champs-Élysées, e aí dois ou três migrantes pegaram tipo um cabeção de negro e jogaram num barco, num restaurante, onde a gente estava num café ali quase no ano novo, né? Dia 20 e poucos de dezembro, 28, sei lá, sentado. E aí isso era raríssimo. Eu falei, você está vendo que o clima está pesando? E de lá para cá, você teve inúmeros revoltas desses imigrantes que, na verdade, não é para mim, veja bem, não é uma migração, não é que o cara está revoltado. Para mim é uma espécie de revolução colorida que esses caras estão entrando com esse objetivo, tá? E aí, qual o ponto? Aí entra Lucas, Portugal, França, todos os caras falam, cara, peraí, se o cara vier para cá, ele vai ter que aprender a cultura, a língua, vamos ter uma troca cultural, mas, pô, tem que se acostumar com as regras. E eles defendem um negócio que é verdade, porque tem dois problemas hoje na migração. Além do cara ter a questão cultural, por exemplo, ele entra em Portugal, ele ganha 600 euros, nunca pagou imposto lá, mas ganha de ajuda uns 600 euros. Ele aluga um quarto e, a partir daí, o problema do cara é pagar o quarto. Depois que ele pagou o quarto, ele começa a reclamar que os 600 euros é baixo e não trabalha mais. E esse é o problema que o André fala, mas assim, eu estou te falando que eu tive em Portugal recente, vocês sabem, é visível. Você vê na rua prédios que eles chamam de T1 com um quarto, lotado de beliche, abarrotado de os caras de Bangladesh lá, abarrotado de brazuca da Zona Leste também, entendeu? Que anda de moto, tá começando a andar de motinho na mão contrária, achando que é divertido, e vai tomar um sapeca porque lá o negócio não é assim. Então, esse é um problema real econômico, só que aí o que a esquerda faz? A esquerda usa a pauta da questão econômica que o cara tá indo pra lá, e o que é pior, esse Macron e esse cara são tão safados que o cara vai pra lá e ele ganha um salário subhumano. Então ele é mão de obra barata. O Trump fala isso do Biden, ele fala, cara, você não dá dignidade a esses caras, você tá importando mão de obra barata, contratando um garçom ilegal mais barato e tirando o emprego do cara aqui. Aí, a turma local cria, como os franceses estão criando, a França para os franceses, que é um slogan do tipo tentar reativar o patriotismo e dizer que a sua nação tem que trabalhar para você. A França para os franceses. Aí vem a extrema esquerda, que é tão... Aí sim, canalha, ela transforma isso em dois discursos, dizendo que a França apenas para os brancos, né? Para os brancos, ele resume isso, para os brancos. E a outra é que ele tenta associar essa crítica à imigração desqualificada, que está chegando lá, cara, e ficando abandonada, como se fosse um processo de racismo ou xenofobia, como aconteceu na história dos movimentos coletivistas, inclusive, né? O comunismo e o nazismo. Sim. Entendeu? Então, o cerne da maldade, como eles chamam, extrema-direita desse rótulo, é associar a movimentos coletivistas totalitários que exterminavam pessoas, que eram originalmente de esquerda, mas eles estão jogando pra gente, né? Eles ainda tentam comparar assim, aqui no Brasil tivemos imigração de árabes e italianos como se fosse a mesma imigração, né? Como se tivesse o dia que tiver no-go zones no Brasil, por exemplo, que a gente estava falando, que não é de hoje. Cara, eu ouço falar em no-go zones, que para quem não sabe, é aqueles lugares na Inglaterra, né? Na Inglaterra, que são bairros que a Sharia vale, que vale a lei da Sharia. Exato. Não interessa, cara, você tá aqui no Brasil, não tem isso, entendeu? Quer dizer, tem, só que é o tráfico, né? Tem uma coisa que eu tenho que adicionar aí também. É parte da cultura. Já é brasileiro, não parte da nossa cultura. O Brasil, a imigração brasileira não foi, olha, venham cá imigrantes, nós te daremos dinheiro de imposto para que você viva aqui. Não foi, olha, aqui tem terra, tem recurso natural e tem trabalho para fazer. Se você quer vir trabalhar, chega mais. A história dos primeiros imigrantes, inclusive japoneses, italianos. É uma história de superação, o cara de viver na miséria mesmo. Era um cara quase estado escravocrata. Quase escravocrata. Não, então tinha isso também, ou seja, não foi uma coisa fácil. Os caras estão sendo incentivados a ir para lá com a sua religião radical, muitas vezes, com todos os seus radicalismos, e não tem nenhuma obrigação de se integrar numa sociedade que já funciona. Não, né? Eles chegam com a sua
Aí a Le Pen fala, Ela fala, vamos acabar com isso. Extrema-direita. Acabou, Assim, chega. Vamos tirar os radicais da França. Porra, Claro, o radical é o cara que não deixa a mulher sair na rua com a são os caras que batendo em Charlie Hebdo lá, são os caras que invadiram a Charlie Hebdo, Exato. matando todo mundo, então, entendeu? E aí tem uma coisa que é o seguinte... Esses caras são tão cara de pau, mas tão cara de pau. Cara, eu não tenho nem vou dizer pra vocês que eu tenho vontade de fazer com o Macron. Porque vamos chamar de sistema de direita mesmo. Mas é o seguinte, ele é tão safado, veja só, todo brasileiro viajava para a Europa só com passaporte, sem visto. Nunca precisou, nos últimos 20 anos de visto. Tá? Não sei, nem para a Inglaterra, você chega lá, cara, e entra, né? Tem o controle de passaporte. O Macron, com essa União Europeia, que fala que é inclusiva, com a cacete A4, esse vagabundo, ele criou acho que é CIAN, uma coisa assim, eu não me lembro o anagrama, mas é um formulário que todos nós teremos que preencher com antecedência para poder entrar na Europa, comprovando que tem renda suficiente para poder ir para lá, passear a turismo. Quer dizer, ele inventou isso, eles inventaram esse negócio que você tem que ter um visto antecedente, um formulário, que é uma espécie de visto prévio, que vai aderar para o Brasil a partir desse ano, eu acho, esse ano ou ano que vem. Quer dizer, e aí o cara fala que a Le Pen é contra a imigração, contra o turismo. Mentira! O que a Le Pen e os caras são é contra uma imigração desqualificada, terrorista e que promove uma revolução colorida. Isso que o cara quer, e que no final das contas não trabalha, vive de subsídio, entendeu? E aí, sai do custo dos franceses. Quer dizer, uma coisa é o cara se integrar na sociedade, outra cara é destruir a sociedade, né? Claro. Sim. E é um senso comum. É tão óbvio que é até chato a gente ter que falar isso, só que o mundo tá tão maluco, a gente tem e você tem a mídia desinformando o tempo inteiro, mentindo, invertendo a situação. Exatamente, invertendo, falando que o ruim é o cara que está sendo atacado, não o que atacou, né? O cara que chegou lá, tocou o terror, fez o que, literalmente, às vezes, o terror, né? E aí o cara fala, não, chega, eu quero viver minha vida como eu vivi há 500 anos, 1500 anos, sei lá quantos anos os caras estão, né, construindo essa civilização e não sei o que foi uma das maiores civilizações, se não a maior que o mundo já teve, para o cara chegar e é uma briga antiga, as cruzadas. A gente não está nem dizendo que o imigrante lá da Arábia que vier e os islâmicos, ele necessariamente será ruim sempre porque ele veio do lugar que ele veio e tem a religião que ele tem, necessariamente. Não. O negócio é o seguinte, é que o jogo de incentivos não é para trazer pessoas interessadas em construir, é para trazer pessoas interessadas em facilidade. Né? Então olha, vem aqui, eu vou te dar esse auxílio de graça e você vai viver bem. Nos Estados Unidos a gente vê isso mais claramente ainda, né? Que abriu a porteira quando o Texas resolveu fazer o seu murinho ali só para garantir que os caras foram lá, o próprio governo federal foi lá e destruiu. Esses caras, no caso específico dos islâmicos, esses caras fizeram uma coisa que é muito estranha, que é o seguinte, a gente passou aí décadas de interferência ocidental no Oriente Médio, né? De nego armando o grupo que depois foi se tornar grupo terrorista, causando tensão, aquela palhaçada toda por causa de petróleo, enfim, é o drama dos últimos anos, e eu não tenho nem qualificação para comentar esse negócio, mas assim, passou esses anos todos incentivando, criando tensões ali, gerando um ódio anti-ocidental, inflamando os conflitos naquela região. Quando o negócio lá tá horrível, eles falam, vamos abrir as nossas fronteiras para chamar esses caras para cá. Esses caras que estão com raiva. Então, assim, é um negócio autodestrutivo num nível, né? Porque é diferente, por exemplo, você tá falando, não, vamos pegar os refugiados que estão naquela bagunça lá, mas não querem aquilo, né? Eu quero fugir daqui justamente. Mesmo. Aí, beleza, vamos acolher, e o cara pode até ter sua fé, ter sua vida e não sei o quê, desde que siga as nossas regras, as nossas leis. Se a filha do cara... Mas esse movimento que você tá falando tem um propósito, quer dizer, não os caras não são burros. Completamente. Exato. Não. Né? Quer dizer, tem aí, e esse propósito é bom que a gente fale. Qual é? É de desestabilização mesmo. Sim, exatamente. Né? Exato. Quer dizer, é um processo revolucionário. Né? Exato. E mesmo que você tenha a máxima caridade com esse pessoal, é o seguinte, faz um exercício, olha para a civilização ocidental do jeito que tá.
ela não está bem, os jovens estão insatisfeitos com as suas condições, tem aquele negócio todo, problema de desemprego, de nego que não tem casa, etc, etc. Isso tudo está acontecendo. Está caótico, as pessoas não sabem lidar com a própria cultura, com os próprios jovens, está tendo uma desintegração total. Antes de arrumar a própria casa, o cara vai trazer... Exato. Então, assim, é feio. É um movimento isso sem contar, desestabilização mesmo. Sem contar a própria hipocrisia, não, a própria incongruência entre as ideias que eles mesmos falam. Por exemplo, a mesma turma que fala arco-íris, LGBT, liberdade, está falando, não, vocês não estão respeitando os muçulmanos, que nem nos países deles em alguns você é jogado do telhado, né? Sabia que eles têm uma justificativa para isso? Eles têm uma justificativa, que é o seguinte, quem disse isso foi o nosso amigo Pedrinho. Pedrinho, quero fazer cocô na casa do Pedrinho, Dória. Ele... Deixa ele. Não, eles gravaram lá um programa sobre a ascensão da extrema-direita. Boa noite. Oi? Até caiu aqui o negócio. Caiu aqui. Não, depois dessa do cocô do Pedrinho, caiu tudo. Caiu o microfone. Não, daqui a pouco vão dizer que a gente tá incentivando o Pedro Dória. Agora que eu entendi tudo. As tias do Zap irem lá cagar na casa do Pedro. Não vão. Não faz isso. Então, mas o que acontece? Eles tiveram lá toda uma discussão em que eles estavam falando dos perigos do nacionalismo cristão, que é como eles identificam, o que eles identificam como o ramo mais perigoso da extrema-direita brasileira, né? E... somos nós, né? Pelo que ele... Sim, exatamente. Não, são os pastores. A gente nem é tão nacionalista assim. Os pastores. Achei que você imagina nem é tão cristão, né? Não, cristão. Mas, enfim, o nacionalismo cristão. E eles falam uma coisa que é o seguinte, bancada evangélica, né? O fundamentalista... Não, mas eles articulam com a base teórica católica e a ação política evangélica. Na cabeça dele. Mas o que ele diz é o seguinte... Isso é a tese do Pedrão. Exato. Pedro Dória, a gente está falando dele. Né? Isso, do nosso amigo social-liberal, não social-democrata. Mas enfim, eles dizem que é o seguinte, o nacionalismo religioso, ele é mau quando ele é a força hegemônica. Se você tem uma outra força hegemônica e entram os nacionalistas religiosos para desestabilizar o status quo e gerar um movimento revolucionário, ele pode ser positivo como um motor de mudança que aumenta a diversidade. Então, quando você traz os islâmicos, nacionalismo religioso é ruim, fundamentalismo é ruim. Beleza, é ruim, mas ele está causando diversidade e está rompendo com o status quo. E está quebrando paradigmas. Então, ou seja, ele quer bagunça sempre. Basicamente é isso. Exatamente. Se tá tudo bem, é melhor o lema do Coringa lá. Exatamente. Coringa, mas é isso mesmo. Quanto pior, melhor, né? Aí você cria um estado totalitário que tem que põe a mão em tudo. Agora, esse é um perigo, né? Enfim, fala. Então, o erro do Pedrinho Dória e de tantos outros desses caras é que eles vivem no mundo iluminado, no mundo fantasioso do iluminismo, tá? Então, eu estou num país, por exemplo, onde você tem é um país, de certa forma não, ele é autocrático uma e é religioso. Né? Para você ter noção, a família aqui, a família real, enfim, os sheiks, não sei bem a família real, mas os sheiks, você, por exemplo, você pode ser residente aqui, mas se você não for muçulmano, você não ganha passaporte. Então eles estão estudando, por exemplo, agora, fornecer o passaporte, mas não te dá direitos políticos. Aí você vem inocentemente e fala assim, então não vou votar. Não, meu amigo, você não vai votar, ninguém vota, porque aqui ninguém vota. É o sheik. Você não vai ter direitos políticos. O que isso quer dizer? Você não vai ter direito ao SUS, você não vai ter direito a várias coisas, né, SUS daqui, porque você vai ter que ter, você não é muçulmano. Então, e aqui funciona, e funciona, porque o cara quer manter os valores morais dele, entendeu? Sim. E os valores, cara, que formam a sociedade. Ele acha que se ele começar a permitir a entrada de uma série de imigrantes que venham com direitos políticos, no longo prazo eles podem desestabilizar o Islã. Aí agora, veja que engraçado, pra cá, o Pedrinho Dória não reclama. Entendeu? Acho normal. Pra lá, ele, quando tem essa reação dos cristãos, ele fala, isso é um absurdo, entendeu? Então, você vê que, cara, são 2 pesos, 2 medidas nessa história que ele toma. Agora, também, só voltando um ponto atrás, Lucas, você falou da caridade, a gente tem que começar, eu pelo menos entendo assim, começar a quebrar certos paradigmas, pressupostos que não são verdadeiros, cara. Esses caras nenhum político tem olhar caridoso
quando ele autoriza a entrada de imigrantes no país. É tudo fantasia. Desse tipo de imigrante, né? Não, a gente não está falando de uma imigração, obviamente. Material. Não. Estou falando de imigração, como ele falou, que demanda caridade e tal. Não, diversionismo. Eu tava falando de caridade hermenêutica. O que ele quer fazer? Mas tudo bem. Não, eu sei, não entendi, mas mesmo olhando o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que o cara vai olhar ele chama atenção para esse problema. Por exemplo, o Lourenço falou isso numa entrevista com a gente aí, que é a mais pura verdade. Ele fica chamando a atenção desse problema, fingindo que está preocupado com as criancinhas da Líbia, e aí ele não conta que lá no Níger, por exemplo, 90% da população não tem luz elétrica, mas eles vendem o urânio para fazer energia nuclear na França, entendeu? Então, quer dizer, se o cara tivesse a preocupação com as criancinhas de verdade, ele não estaria cuidando de botar energia elétrica no Níger, né? E permitindo a energia nuclear lá. Não é o caso. Então, grande parte dessas políticas de imigração da esquerda é para esconder um globalismo, um neo-imperialismo, seja climático, seja neocolonialismo, que eles fazem, entendeu? Disfarçado, de bondade, de caridade, entendeu? E é o mesmo cara que está brigando pela imigração, é o cara que bota um selo novo na União Europeia e que agora você, para poder ir para lá, tem que pedir uma autorização 6 meses antes. Né? Então, você vê que é o hipócrita. Ele fala uma coisa e faz outra. Sim. Mas isso é o tempo todo, entendeu? E aí é muito doido que é o seguinte, toda essa movimentação, ela tem, como a gente vive no famoso e maravilhoso mundo globalizado, em que todas as diferenças foram superadas e os países cooperam lindamente de mãos dadas cantando Kumbaya em volta da sede da ONU, né? Nós temos consequências globais para essas movimentações, né? E a turma da nossa esquerda brasileira está se movimentando já em relação a isso, né? Então você tem alguns polos diferentes dentro da esquerda, né? Cada um se posicionando no discurso de um jeito, mas todos eles convergindo para a mesma coisa. Então você tem, por exemplo, a gente estava observando de maneira isolada o pessoal lá do Dirceu no Opera Mundi, o pessoal do Pedro Doria e o pessoal socialista do banco do ICL. Do Itaú. A turminha do Eduardo Moreira. Do Eduardo Moreira, né? E eles, cara, eles falam umas coisas que é o seguinte, o Pedro Doria colocou com todas as letras, o conflito não é mais entre esquerda e direita, o conflito é entre cosmopolitas, para não dizer globalista, cosmopolitas e nacionalistas. Os nacionalistas querem endurecer as fronteiras, proteger a indústria nacional, industrializar o país. Quando eu falo desse jeito, parece até meio ridículo a preocupação do né? Mas essa coisa, o protecionismo, não sei o que, desenvolvimentismo e tal, essa coisa horrorosa, eles querem fazer isso, enquanto os cosmopolitas querem a sociedade global, aberta e etc. Né? Intolerante, com toda a loucura iluminista que o Arthur bem pontuou. Para conter o avanço do nacionalismo aqui, nós temos que conter o supremacismo que vem do catolicismo e que dá base teórica para o movimento totalitário e o fundamentalismo religioso ecumênico da bancada evangélica. Que é ecumênico no sentido de que tem pautas religiosas, mas quando ele trata de alguns temas econômicos, ele consegue abranger os militares e toda essa massa da direita, né? Que se formou nessa nova direita em volta do Bolsonaro. E eles chegam num ponto até de dizer, e isso é uma coisa que vocês comentaram, você, Arthur e Kim, no programa de política, de estar desenhando aquela direita aceitável, né? Que é uma direita com quem eles conseguem conversar. E que no final das contas é uma direita que não vai atrapalhar o plano principal. E qual é o plano principal? Para isso a gente vai aos caras que são mais abertamente socialistas. O pessoal do Eduardo Moreira, que tem trânsito com o governo Lula, e, enfim, é o pessoal que inventou a Internacional do Fascismo, aquela loucura toda. Esses caras disseram, olha, esse avanço da extrema-direita tem um perigo. Atrasar a agenda verde. Eles falam, olha, vai atrasar o eco-wokeísmo, e aí isso sou eu que estou falando. Se Deus quiser. Exato. É isso que a gente quer mesmo, atrasar a agenda verde. Exato. E eles falam, isso é um problema. Por quê? Nas palavras deles, nada mais nada menos do que um deslocamento do centro de poder. Eles querem que os meios de ação financeiros mudem para as mãos de quem eles acham que pensa direito. Quer fazer, literalmente... Uma transição da moeda real para uma moeda climática. Exatamente. Que recompensa, em que o centro da ação financeira não é industrialização, não é desenvolvimento, não é coisas que dão qualidade de vida para as pessoas. É o ambientalismo. Exato.
são os ditames da agenda ambiental e que é, na verdade, no final das contas, o que o Arthur mostra muito bem na série, que agora já tem 10, talvez quando esse programa for ao ar, 11 episódios, né? Que é o Geoeconomia, que ele passou aí algumas horas, você, por favor, assista se você quiser entender, descrevendo como é que esse processo é feito, da transição da base monetária pro lastro em energia e tal, e essa coisa toda. E aí, ao mesmo tempo, e esses caras, eles têm um discurso socialista. Eles não têm um discurso de quem conversa com a direita. Enquanto o Pedro Doria está dizendo que até consegue conversar com o Caiado e com o Tarcísio, o pessoal do ICL já está chamando esses caras de fascistas. Então eles estão criando de novo aquela tesoura. E aí nós vamos para a terceira turma, que é a turma do Dirceu, que está falando, olha, a gente tem que refazer uma frente ampla, de novo, para combater o extremismo. Temos que fazer. Mas nós temos que trabalhar na radicalização dos mais jovens. Na radicalização ideológica dos mais jovens. Porque o que acontece? Quem empurrou a boa parte da eleição da direita lá fora agora foram os jovens que estão insatisfeitos com o status quo, estão insatisfeitos com as soluções que esse pessoal está oferecendo. E eles estão trabalhando nessa radicalização, e aí você vê o papel de caras como esse pessoal da Soberana, o Ian Neves, Gaio Fato, esses caras militante comunista da internet. Né? Que esses caras estão na folha de pagamento, eles participam do Opera Mundi, já receberam dinheiro provavelmente do ICL, tem link de afiliado para o ICL, né? E tem um discurso muito mais radical. Então você vê todo um esquema montado que joga as pessoas dentro de um grande plano específico que tem a agenda verde como a sua prioridade, mas usando discursos ideológicos diferentes. Então é uma coisa escrotíssima. E depois esses caras vêm dizer que a gente é que é articulado. Porra, que união. Que a gente é que é extremista, né, cara? Porque se você olhar bem, essa coisa, tudo que a gente fala, há menos de 10 anos, era senso comum mesmo, era uma coisa que ninguém negaria. O Obama falaria a mesma coisa, do tipo, pô, imigração não dá pra entrar qualquer um, não é porta aberta, você precisa olhar, ó, esse cara tem antecedentes, esse cara tá vendo o que ele quer fazer aqui, ele quer trabalhar, ele quer... Falaria, há 10 anos ele falaria. Tem discurso dele quando tava concorrendo a presidente que ele ainda falaria, que ele falava. Então... o discurso mudou muito radicalmente para parecer que um discurso normal, de senso comum, é radical. Sim. E cada vez mais, e aí é fogo, porque realmente eles pegam, e na Europa tem mais até do que no Brasil, apesar de aqui ter também, o radical mesmo, porque aí tem mesmo. Sim. Claro, se você procurar no mundo em 7 bilhões de pessoas, você vai achar algumas pessoas que são meio idiotas. Sobretudo na Europa. Né? Na Europa então, tá cheio. Tem mesmo, grupos, cara, suástica, sei lá o quê. Só que eles colocam tudo na mesma balada, no mesmo balaio, porque eles querem, é uma questão puramente narrativa. E é isso que irrita, porque você fala assim, cara, o que a gente está querendo, o que a gente está pedindo, mesmo a questão religiosa, quer coisa mais livre do que o cristão, que fala assim, ó, você me segue, eu não estou te obrigando a seguir, não é que nem o Islã. Você fala, isso é o melhor pra você, eu quero o melhor pra você, vem aqui. Se o cara não quiser, beleza, mas só não me atrapalha. A maioria é cristã, então a maioria não quer que você atrapalhe. A gente vai fazer... no meu tempo aqui. Tipo, a gente vai fazer não matarás, tá lá, tá? É uma das nossas leis. A gente vai fazer leis para que você seja preso caso você matado, beleza? Né? Então é uma coisa quase óbvia, só que por causa dos meios de comunicação, da mídia toda, parece que a gente está falando uma coisa... Nossa, um radical. Minha bisavó seria uma pessoa... O pior é que, pelo menos na mídia, o termo extrema-direita pegou, né? Quer dizer, não existe mais direita. Mas isso já faz um tempo, né? Eu lembro na época mas da agora, ascensão do Trump. sobretudo com essa ascensão da direita na Europa... eles já vinham tratando, pelo menos aqui no Sul, né? Nas Américas, né? A América do Norte aqui, no Brasil, eu lembro de fazer textos para o senso comum em que o termo era o tempo inteiro, extrema-direita. E eles usam bolsonarismo, extrema-direita, blá, blá, blá. Mas aí tem duas coisas que eu acho interessante, o seguinte, por exemplo, você fala, do jeito que você falou, todos esses campos, assim, me parecem campos de teoria, eles estão querendo desenvolver as análises políticas, teorias, não sei o quê, que são sempre atrás do que está acontecendo na realidade. Na prática. Né, na prática. E a prática, já desde 2016, desde a eleição do Trump, é uma guinada
a ideais mais conservadores. Ideais conservadores aqui, você pode jogar um leque bem extenso, gigantesco, né? Que não tem nenhuma unidade. Sim. É uma coisa, é um balaio de gatos. Até. Um balaio de gatos é uma dificuldade. E assim, é a realidade. É a realidade. A realidade. Nós aqui, se a gente começar a discutir os nossos valores, vão ter coisas que vão entrar. Não, isso aqui para mim, não, isso aqui eu tolero, isso aqui não. Enfim, são seres humanos e a vida real é essa, né? Você então, valoriza o Bahamas e tal. A gente não. Porra, não, eu prefiro o Bamboa. Bom. Então aí convergir. Enfim, então você tem essa coisa do mundo sendo... primeiro, porque a hegemonia da mídia caiu. Esse é o ponto principal. A mídia já não no Brasil, então... Cara, quem que leva a sério o Globo News? O Globo News tem quanto % de audiência? É uma coisa irrisória. É medíocre. Mas tem ela faz a cabeça de um núcleozinho de bolha. Exato. Que é um núcleozinho de bolha que espalha, mas não espalha tanto, assim. Eu acho que aí eu tenho uma dificuldade, acho que espalha mais em grandes centros. E é claro, grandes centros acabam decidindo politicamente, mas a vida diária não muda muito fora dos grandes centros. O problema é que quem eles influenciam decidem. Muitas vezes. Né? Sim, mas assim, grandes centros, eu digo assim, por exemplo, é evidente, mas é aí que eu estou dizendo, ainda influenciam, porque esse caminho já está cada vez mais virando. E aí esses caras têm que ficar o tempo inteiro correndo atrás para tentar desenvolver teorias e não sei o que, tal, para criar estratégia, para minar esse grupo, que não é um grupo. Esse é o grande problema. Quando eles jogam assim, os extremistas, não sei o quê, é um grupo tão extenso e tão vasto. No discurso deles, parece que é uma coisa coesa, exato, né? Que então os caras estão jogando contra. E aí eu acho que entra toda essa questão de que eles realmente perderam a hegemonia intelectual nas próprias faculdades, né? Eles deixaram de estudar realmente a realidade para focar em teorias, em teorias cada vez menos... Em propaganda pura. Em propaganda exatamente, não é nem teoria, é propaganda. E isso enfraqueceu o pensamento do outro lado, né? Não que esse lado tenha um pensamento também forte, mas é um lado que ainda tem... Tem alguma coisa. Então, acho que há um jogo que talvez vá... Não sei como é que vai se encaminhar, porque a tendência é o seguinte, a virada à direita vai fazer com que o outro lado radicalize. E o outro lado radical tem muito poder, né? Então aí eu não sei para onde... E é bem mais extremo, né? Muito porque mais. Se você olhar assim... Aí a gente vai ver o extremismo. O que me irrita, o que me deixa puto e que muita gente compra é assim, o extremismo da direita. Vamos olhar, olha, eu tenho os dados americanos e Europa, porque um dos caras, acho que foi do Daily Wire, fez um apanhado lá. Todos os ataques, pode ser aqueles ataques de maluco na escola, não sei o quê. Mass shooting, né? Tiroteio em massa. Né? Boa parte vinha ou de maluco mesmo, e na questão política já teve ministro da Suprema Corte americana que foi ameaçado de morte, mas ameaçado mesmo, com o cara na porta dele, sabe, fazendo coisa. Já teve o próprio Farage lá, o Nigel. O da Inglaterra. Do Brexit. Jogaram um negócio com cimento, assim... Realmente ataques reais a essas pessoas, e da direita contra a esquerda não tem. Cocô na mesa é bem... os números no são... máximo na cagadinha na mesa do ministro. Que ali... nem se fala, né? Mas enfim. Bizarro. Então assim, essa coisa de falar vocês são a extrema, é um negócio completamente de narrativa, só que eu acho que meio que cola, porque aí é isso, a legislação, o moleque toma leite cru, já tem quase criminalização mesmo, assim, do tipo, então, daqui a pouco o Ministério Público está em cima do cara. Em cima de falsos, né? De coisas falsas. Claro. Foram mostrar o do 3 lá, do que ele estava fazendo assim. Que eu já vou ser provavelmente. Ele estava 3, 2, 1. Ele estava fazendo uma contagem regressiva, cara, para entrar no palco. Então, é uma sacanagem. Mas os caras são canalhas. A tática deles é retórica, é isso mesmo. Sim. Eles estão ganhando eleição baseado na política do espantalho. Então eles falam assim, isso aqui é um monstro. Eles não querem analisar as diversas correntes e criar os diversos grupos que formam a direita hoje no mundo, né? Então eles viram que querem dizer isso aqui é extrema-direita, isso aqui é um rótulo, e eles usam de forma fiel e constante o tempo inteiro. Isso. Ele entende que é a melhor forma garantir isso. E aí eu vou te dar um dado, por exemplo, que me assustou muito semana passada, eu até comentei no Geoeconomia de hoje, tá? Em relação ao Brasil.
como essa... Acho que foi o Lucas que falou que alguém disse que era uma guerra dos globalistas, né? Cosmopolitas contra nacionalistas. Ok, isso aí. Então, qual era o ponto que é absurdo? O Barroso, ele foi ser entrevistado sobre os 10 anos dele no Supremo, né? Então, você vê como a gente se acostuma a tudo, né? Pois Enfim, aí ele tá lá e ele tava rindo, aquele jeitão meio debochado e tal, mas aí ele vira e fala o seguinte: é importante as pessoas entenderem que a Constituição é um processo, é resultado de um processo histórico. Aí eu já paro aqui e falo, porra, tá bom. E aí? Agora acabou. Bom, o processo histórico veio, é isso aqui, e não tem mais história pra frente. Agora, aí ele vai assim, mas é um processo histórico. Veja bem, formado por 3 princípios. O contratualismo, o iluminismo e o liberalismo. Então, imediatamente, ele diz o seguinte: o que fomentou a Constituição são esses 3 princípios. Logo, tudo que nós devemos analisar é sob a ótica do liberalismo, do iluminismo e do contratualismo. Fora disso é inconstitucional. Aí você começa a dizer, ele não disse essa parte, mas é a dedução lógica. Então você começa a dizer o seguinte: então peraí, eu sou cristão e eu sou contra o iluminismo. Então, mesmo que eu ganhe o parlamento e queira mudar algumas leis que eu entenda que vão estar, né, indo de encontro com princípios iluministas, é inconstitucional? Sim. E tanto é que esse é o discurso que começou a ser adotado, por exemplo, na Suprema Corte no Brasil, não só aqui, mas é onde essa turma, que é o nosso problema, domina hoje na sua força, que não vai deixar governar a direita, que é nos meios do judiciário. O Gilmar, por exemplo, começou o congresso lá em Lisboa dizendo: achávamos que a globalização e o liberalismo e o iluminismo tinha vencido. Porra, caraca, velho. As pessoas estão morrendo por causa da globalização, isso é um inferno para a maioria das pessoas, entende? Então, agora, o que ele está querendo dizer, junto com tantos outros ali, é que vai ser a base das decisões que vão analisar o que é constitucional e o que não é constitucional. Ou seja, o cara botou o livro debaixo do braço e disse: cara, nós vamos usar a retórica e vamos usar a lei para não deixar você governar. E eu acho que, além da questão do espantalho, da extrema-direita, é uma extrema-direita que vai ser impedida de governar, entendeu? Como, de certa maneira, o Bolsonaro também foi no Brasil, né? Ele governou 2 anos. Também foi. Enfim, é o modelo que os caras estão fazendo. E a gente já vê isso, né? Esse negócio da maconha, por exemplo, é o resultado disso, desse pensamento. Não foi legislado. Sim. Não é uma coisa que saiu do legislativo. Sim. O Toffoli, cara, o Toffoli disse outro dia... Agora, mas é o que eu estou dizendo, esse exemplo é maravilhoso, aliás, porque você vê qual o tamanho do cinismo que está sendo criado e não vai acabar bem, desculpa, porque uma hora o cara fala, como é que é o jogo? Aí você fala, o jogo é assim, aí quando você faz o gol dentro da área, de cabeça, como o cara manda, sem pedido, o cara anula, muda a regra. Agora a cabeça não vale, agora vale, porque eu tô com a cabeça. Então, olha o que o Toffoli falou, o Congresso veio e falou assim, então eu vou botar isso a 0, né? 0,1. Vou especificar, já que vocês falaram que o Congresso é omisso, o Congresso vai atuar. Aí ele virou e falou o seguinte: olha, já existe uma interpretação, não posso adiantar meu voto, mas lendo o voto dos meus pares, eu já consigo extrair que portar maconha é um direito fundamental, portanto protegido por cláusula pétrea. Tá de sacanagem, né? Desculpa. Então você fala assim, cara, quer dizer que se eu chegar pro meu filho agora e falar, para aqui em casa, não fuma isso, ele vai dizer, isso é um direito fundamental meu. Porque a vida é um direito fundamental, né? A liberdade é um direito fundamental, o direito de ir e vir é fundamental. Sim. Agora, portar maconha, portar droga, não é um direito fundamental. Então, é passível que um pai, uma mãe, alguém diga eu não quero, e o outro diga eu quero. Tá bom, beleza. Mas fundamental não é. Protegido uma cláusula pétrea, que não pode ser alterado. Cara, que os caras estão fazendo, entendeu? Mas é isso que você falou, não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Não tem como acabar bem isso daí. E a culpa não é da direita, cara. Não, porque a vida real das pessoas vai piorar. Né? É só um cálculo básico, lógico. A vida vai ficar mais difícil. A vida já está, todo mundo vendo. Essa coisa, a geração neném, o que é a geração neném? É o efeito dessa desesperança completa, sem nenhum tipo de sentido de construir família, de construir qualquer coisa. Carreira, imagina, cara, no passado era normal você ver alguém falar tenho 30, 40 anos de carreira.
dependendo da carreira, os caras estão fazendo... Não, é outra ótimo de coisa. carreira. Executivo gosta muito dessa carreira. Eu não sei. E várias carreiras em paralelo, assim, né? É a droga do executivo, que só pensa em carreira. Mas é muito doido isso aí, porque é o seguinte, rolou esse processo de secularização, que os sociais-democratas, os liberais, etc., tanto louvam, né? Fala que é uma beleza, um progresso. Inclusive, esses dias, um deles estava falando que a sociedade se tornou mais conservadora porque o pobre começou a ganhar dinheiro e o pobre é conservador e por isso deu problema. Ah, não foi o Pedrinho, não? Foi o Pedrinho. Pedrinho, Quer dizer, olha o preconceito, olha o racismo, Não, tudo ali, Então, num pacote só. O cara faz a o mesmo secularização. pensamento do Lula falando, não, pobre não tem que comer carne boa. Então, Vamos botar Come um pé de frango, entendeu? É o mesmo pensamento. É como desculpa só te cortando, mas para mostrar justamente, só falar um pouco de hipocrisia de esquerda, que é gostoso, né? É o cara falar assim, não, se você botar a polícia no morro, vai matar muito negro. Quer dizer, só negro é bandido. Né? Olha o teu preconceito, né? Que nem agora nos Estados Unidos o Tennessee aprovou a lei de pena de morte para pedófilo. Aí sabe o que os democratas falam? Não, isso vai prejudicar a comunidade trans. Quer dizer, você já está jogando nas costas você tá dos mostrando. caras. Vocês não defendem isso. Quer dizer, eles são os maiores preconceituosos em cima daqueles que eles dizem que eles defendem. Sim, isso é coisa de louco. E agora, mas voltando à desesperança, isso, não. O lance da desesperança que você falou é o seguinte, os caras fazem a secularização completa do mundo. Fala, olha, o que tem é o que é secular. E aí isso acontece de diversas formas. Aqui no Brasil você tem a mistura bizarra do positivismo com um pouco de marxismo, e aí entra o neoliberalismo no meio, aquela loucura toda, né? Tanto é que quando veio a nova direita, o que assumiu como a norma, como aceitável, como a base comum que unia toda a direita, que surgiu em 2015 até 2018, foi o liberalismo, né? Sim. Era a única coisa inquestionável. No resto o pessoal discutia e tal. Tinha mas o liberalismo era inquestionável, né? Então o que todo mundo concorda, o que é a base comum na modernidade é o secularismo, né? São os preceitos iluminismo, seculares. o liberalismo, o secularismo, Exatamente. E aí o que acontece? Então é tudo sobre as coisas materiais, são as que são fundamentais. O resto você vê na sua vida particular e não importa tanto, porque não é o núcleo, não é o centro. E aí, se o que importa é o material, e o cara tá vivendo a vida material, que é uma bosta, ele vai olhar pra isso e vai falar o quê? Exato. Não Ele tem não tem mais nada. Exato, não tem mais nada. O cara não tem como. E aí o que acontece? Tem uma coisa que é muito... E aí talvez tenha até alguma legitimidade no medo do extremismo, que a esquerda fica dizendo aí, buga o extremismo. Que é o seguinte, você tem uma geração jovem que não tem perspectiva... Não tem nada a perder, não tem perspectiva de crescimento. E nada a ganhar. São pessoas que... Eles não assistiram aquele monte de filme a respeito do menino do pijama listrado, não viram o filme do Holocausto. Exato. Etc. A Segunda Guerra passou faz um tempo. Sim. Entendeu? Não, se você pensar em termos de... Eu estava falando isso, acho que contigo. Sim. Se você pensar em termos de distância histórica, a distância deles para a Segunda Guerra é mais ou menos a nossa, sei lá, para a Guerra da Secessão, sabe? Exato. Sei lá, é um negócio É uma coisa muito longe. Mas é mesmo. E como você não tem... Opa. Não, até para corroborar. As torres gêmeas já tem gente. Porque imagina, o cara tá com 20 e tantos anos. Ele não viu. Então, torres gêmeas Torre não tinha nem Gêmeas. nascido. Exato. E Pô, como a gente não tem viram essa... Bebeto Romário. Não viram Bebeto Romário, Copa de 94. Não conhecem. Aí não nem viram o Bebeto Lucas viu. Romário. Eu não. Tocado pelo Parreira. Não viram o Coutinho, o Pelé, João. Eu ia falar, não viram o Maradona em 86. Maradona em 86. E aí você junta isso tudo com desprezo à tradição, né? Ou seja, você tem aquela coisa da... Cara, até os pais desses moleques corroboram esse lance da renovação e do progressismo, isso, né? Você coloca um desprezo à tradição. E tem muito conservador de direita que tá nessa também, dessa... Desprezar. Exato. São outros tempos, são tempos modernos, as coisas mudaram. Né? Você tem o desprezo à tradição, né? O distanciamento com as gerações mais velhas, né? Que não tem mais contato com os mais novos. Então, você tem um descolamento da história da civilização, que é o que o moleque faz parte, que ele não entende o quão perigosas algumas ideias podem ser. Sim. E aí, quando os filhos da... E vão se repetir. Não, então, quando os filhos da... É pior. Os filhos que estão com a máquina na mão, que estão com os meios de comunicação na mão, com a mídia de massa, etc, o pessoal progressista, liberal maluco, começa a chamar tudo o que parece ter algum tipo de ordem e que parece ter algum tipo de esperança de fascismo,
Aí eu Ele vai começo falar, a ser pô, é isso que eu quero. O moleque olha e fala, cara, talvez esse negócio... Ele pensa que talvez o fascismo não seja tão má ideia. Mas é isso mesmo. aí. E aí, É meu isso, amigo, perfeito. você vai ter gente extremista mesmo. É. Só que a culpa não é do tiozão boomer bolsonarista. Exato. A culpa é de outra pessoa. É você que tá empurrando praticamente. Não, você está radicalizando ao contrário. O Exato. jovem que você queria radicalizar pro seu lado, você Você está tá radicalizando radicalizando pro pro outro, outro é lado. Porque estão você não tá... fartos com os resultados. Porque a sua leitura da realidade é ruim, é enviesada, Sim. você não É está vendo. distante. É distante. Então, pô, cara, uma coisa simples que eu olho e falo assim, educação importa, educação não sei o quê. Cara, quantas famílias você não vê assim, você fala assim, meu pai não tem nada a ver com o filho. Entendeu? Não é o caso de vocês, né? Vocês têm mas assim, infelizmente, eu queria ter menos. não, mas eu lembro, cara, conheci vários, assim, o pai era um azar. meninão. Vocês mesmos, dá pra perceber isso, assim, o pai é garotão, o pai é cheio de coisa, o filho é mais responsável. O Você está choque dizendo de... que ele é mais responsável que eu. mas mas muito obviamente, mais, mas também muito mais. Você sabe, pô. Não, até essa coisa de... O Arthur então, foi assim, até embora. e se isso existe Foi no pegar micro... um café, peraí, pô. Caralho! Cara, Vai lá. onde ele foi? Foi pegar um café. A casa que ele tá é praticamente, sei lá, tem É em Dubai, 6 né? desse aqui, né? velho? Dubai, é Dubai. Pô, Impressionante. hotel em Pegar Dubai. um café, peraí, pô. Ó, a Cara, xicrinha, olha a mostra a xícara da xicrinha. vovó. Ó, que Ó, que bonita, hein? beleza, hein? Ei. O Arthur, vê uns perfume árabe pra gente aí. Mas fala, o que você... Então, né, Cara, essa coisa assim, comprei para as minhas filhas, comprei. Bacana. compra pro seu Perfume filho mais árabe. velho. Vou comprar, Tô precisando de um pai adotivo. O que eu tô falando? Aí, Os pais Questão de que pai. não- das se diferenças. se essa é a geração, choque geracional, acontece no micro, imagina isso em larga escala. Sim, sim. Então, assim, essa ideia de que, assim, se você doutrinar a criança, ela vai ficar Vai dar radical. certo. Outra coisa, a questão da licenciosidade, da promiscuidade. Você pega gerações hoje de moleques com 16, 17 anos querendo namorar sério, cagando Sim, para essa ideia sim. de que você... E é uma galera. É uma galera grande, é uma galera grande. assim. Pô, entendeu? que viram voltar a também querer um vazio, casar né? virgem. Voltar casa a casar virgem. virgem. É isso, porque assim, quando você abre demais, as pessoas, elas têm necessidade da ordem. Aquilo que eu, homenageando o Arthur, que o Eric Wagner lá no seu mega estudo chegou à conclusão, né? O cara gastou A vida, 20 anos falando que a história do mundo eram as ideias políticas. Aí chegou e falou assim, não era. Errei. Errei. Depois de 20 anos de estudos, 10 mil páginas escritas, falou, não, é a ordem. É a busca pela ordem. A busca pelo Não princípio é a de ideia ordem. política, é a busca pelo princípio de ordem. Que se você jogar no caos, não quer ordem. Então é isso que acontece. Isso tá na raiz, Está né? na raiz. E Isso é é a por nossa isso que eu raiz, acho que às é vezes- uma questão aí, se você quiser colocar É. espiritualmente, é que a ordem, Sim. existe uma ordem divina, né? A gente está o tempo inteiro atrás dessa ordem. Por isso que eu acho que a gente tende a ver sempre aquela coisa do xadrez 4D, tanto de um lado quanto do outro, né? Sim. Xadrez de Não 4. funciona, É, gente. que O o- xadrez de 4 que funciona. o- Ele funciona pro outro Ah, lado. é? E Funciona? eu acho, cara, eu insisto, É um o cavalo. meu pai discorda, eu não sei se vocês também discordam, que tem muito erro que o pessoal, tipo, esse negócio do Biden pra mim como é que se diz? Emblemático. O cara, eu acho que os caras acreditaram mesmo que era não ia ser possível. tão ruim assim. Que era possível, Não sabe? que ia ser que ia ser demais, mas que não ia ser tão ruim. E eles cagaram pela soberba, por não saber ler o que está acontecendo, por um monte de questões que os caras não estão, eles realmente estão fora da realidade. Eu acho que alguns se assustaram mesmo São com essa do- coisa. São dois Os sentimentos. liberóides. Eu tô falando, São dois sentimentos. os democratas, Você fala- os liberais. Você fala isso, eu lembrei do tweet hoje do Tom, do nosso querido amigo Tom Martins. Ele postou um tweet, ele falou, eu cheguei num momento que eu acho que é tudo de propósito. Também, Né? eu também. Eu não sei se é tudo sem querer ou se é tudo de propósito. Os caras estão sabendo exatamente o que eles estão fazendo. É o extremismo? É de propósito. É o Biden louco? É de propósito. Não, cara, você já chegou num ponto que Não, é é verdade, a impossível, gente né? entra nessa. Numa- Mas eu acho que, cara, eu confio muito nessa leitura errada, porque você conversa com pessoas normais que não estão no meio, Aham. que são pessoas Sim, mais de sim, esquerda, sim. você vê que o cara tá cego pra realidade, assim. Ele não você pega consegue... A Globo News, você pega a análise de coisa. Gente, esse homem, eles falam com medo. Não é possível que eles sejam tão bons atores, né? Então, algumas vezes eu acho que não. Não é. Mas eu posso Não pode ser inocente. Eu também. Pô. Eu acho que eles foram Soberba, Fizeram sabe? uma lavagem. Essas coisas. Tem uma mistura de soberba
lavagem cerebral. Eu acho que tem um lado dessa galera da mídia, Daniela Lima, essa galera que repete o discurso, que é só caixa de ressonância. Sim. Esses caras sofreram uma lavagem cerebral que vem de toda... Não é de hoje, né? A gente já vem falando isso desde a escola de Frankfurt, né? Isso vem sendo feito. É uma lavagem cerebral que esse cara tem o famoso apito de cachorro lá. Falou a palavra Constantinopla, que nem o filme do Diário. Constantinopla. O cara já se transforma, entendeu? Então, são caras que fazem isso. E é um problema, porque você não consegue, é o que você falou, explicar, você não consegue conversar. O cara, e veja, a quantidade de discurso, de pensamento de classe que eu já ouvi aquele pensamento de classe e eu vi isso recentemente, quando eu botei 2 vídeos apoiando a Marine Le Pen no meu Instagram, eu recebi a seguinte mensagem: logo você, pai de uma menina negra. Aí eu pensei, o que tem a ver? Nada. Porque a não ser que você queira exigir que eu tenha um pensamento coletivista, quer dizer, que todo mundo que é negro no mundo pensa a mesma coisa, porque ele sofre a mesma coisa, que não é uma realidade, porque existem diversas realidades para cada um deles, e isso, inclusive, uma dessas realidades possíveis é uma pessoa pensar diferente, né? Não concordar com a política de imigração A, B ou C, o que está acontecendo agora. Né? E aí tem um lado que o Olavo fala que é muito bom, que ele fala que o problema do Brasil é que você criticar aspirina significa que você é a favor da febre, né? Isso. E é exatamente isso. Isso é o Brasil, quer dizer, você critica o cara, significa que você já é a favor da febre, que você quer destruir o mundo, etc. Que farra. Tudo bem. Aí o cara... Uma várzea. Não, continua. Entendeu? Mas enfim, mas é esse pensamento coletivista. E esses caras sofreram uma lavagem cerebral. E é difícil explicar pro cara isso, não sei porquê. Mas tem muita gente acordando. Tem gente acordando porque a realidade é dura, não tá legal, entendeu? E no final das contas é o que a gente falou no início do programa. As pessoas estão querendo, olhando e falando assim, não tá bom pra mim, cara. Essa história não tá boa. Realmente isso aqui não tá colando mais. Por isso que bom que não tá colando mais. Por isso que eu falo que tem um pouco dos caras não perceberem, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei se uma Michelle aguenta contra o Trump hoje, porque os caras, só esse negócio que ele teve... quase foi preso lá em Nova York, não sei o quê. As pessoas começaram a ver, porra, mas realmente o sistema tá contra esse cara que não fez nada de tão assim, eles não conseguem nem explicar o que o cara fez direito. Eu acho que muita gente nos últimos meses deve ter acordado. E eu acho que esse resultado da extrema-direita na Europa também veio de uma galera que acordou há pouco tempo, assim, que começou a ver, porra, mas peraí, cara, não dá pra esses caras tocarem o terror na minha esquina. Tem um estalo. Mas aí que tá, o Arthur falou isso agora há pouco, não vão deixar os caras governarem. Quer dizer, com essa estrutura totalitária, né, que já quase que descarada, será que esse tipo de movimento tem algum resultado, assim, de mudança profunda nas... Tem um sintoma que aconteceu aqui no Brasil com a pataquada toda do aborto. Quando colocaram o PL na mesa, parece que eu fui falar pau e censurei, né? Quando colocaram o PL na mesa, o que aconteceu é que, olha, pensa, primeiro, nós temos o Lula, que é língua solta, linguarudo, fala pra caralho. Sim. Ele tem uma mulher que fala mais que ele, né? Aí qualquer um também. Exato. E ela... Aí também, só o Lula. Aí até eu. Eu não. Não tem problema. Aí, enfim. Eu vi uma aqui. Peraí, que é questão de ordem, porque essa é mais importante que é piada. Eu vi uma piada do inglês aqui, de um político inglês que é sensacional. Falou que o cara chegou, teve a carteira dele roubada. A mulher teve a carteira roubada em Londres. E aí ele passou meses acompanhando o ladrão, para ver se identificava o perfil de consumo. Mas aí ele preferiu não reportar o crime porque o ladrão estava gastando menos que a mulher. Pô, essa tem pelo menos 30 anos. Tá no livro. Porra, tá no livrinho. Eu não conhecia. Não conhecia? Tá no livrinho do Laerte Sarrumor, 1000 piadas do Brasil. Roubaram o cartão de crédito da minha mulher. Você não deu queixa? Não, gasta menos que ela. Pô, é uma piadinha. É isso aí. Então, hoje nós precisamos de um presidente em céu, é isso. Eu ouvi ontem. Vai, volta para o seu ontem. Pô, vou ler meu livrinho de novo. O Lula é bocudo e tem uma mulher que fala mais do que ele. E ela sempre se pronuncia, especialmente nessas questões identitárias. Ela é abertamente feminista, aquela coisa toda. Quando botaram o PL o PL da vida na mesa, o que aconteceu foi o seguinte: ela ficou em silêncio, o Lula ficou em silêncio, e eles ficaram quietos
quase uma semana. Isso. Só quando o barulho popular aconteceu, porque o lado de lá fez uma retórica muito bem feita, canalha, mentirosa, Muito como vocês canalha. já falaram Sim, no outro virou programa, a pele do estupro. virou a pele, e convenceu até gente que é contra o aborto de que não tinha que passar daquele jeito. Quando o barulho começou a voltar, é que eles se posicionaram, e eles nunca fizeram isso. Nunca. Eles sempre, quando acontece uma coisa, já Eles sai vão falando. pra porrada. Agora o negócio, especialmente a Janja, o fato deles terem tido medo de falar e terem provavelmente considerado negociar com a direita essa questão que é uma questão... Sintoma. É um sintoma de que, ao menos culturalmente alguma coisa mudou. Sim. Mas aí o meu ponto é o seguinte, eu acho, e é uma coisa que a gente anda discutindo muito aqui entre nós, nos nossos grupos de zap, que esses assuntos todos, por mais que eles mobilizem as pessoas, porque eles geram um escândalo moral, e eles são importantes, o lance da defesa da vida é uma coisa fundamental, né? Eles não vão resolver o problema, né? Eles vão deixar o debate preso nessas coisas, né? Porque eles mobilizam muito as pessoas. Sim. E vão, assim, simplesmente varrer para fora do discurso público as coisas que estão... Que eles querem realmente passar, né? Exato, que, olha, essa coisa da agenda verde oposta ao desenvolvimento, essas coisas que, de fato, fazem com que as pessoas tenham condições materiais de vida dignas, né? Sim. Então, é uma coisa complicada. E a agenda verde, quer dizer, além do assunto de você explicar a agenda verde, é muito mais complexo Exato, do que explicar tirar a vida de um bebê. Exato. Né? Quer dizer, e aí o debate fica mais fácil, digamos. Sim, né? Mais pulverizado. Mas eu acho né? que Você não toda- tem uma... E aí, porra, a agenda verde tem a simpatia da mídia. Quem não gosta de uma árvore? Sim. De um mico-leão dourado. De um mico-leão fofinho. dourado. Eu nunca vi. Eu acho que nem no zoológico, é Ah, bonitinho. você viu? Fofinho. O problema é que toda a pauta da esquerda é baseada em slogan. Por isso que a gente sempre se ferra. Sim. Porque assim, vamos salvar a natureza. Quem não quer salvar a natureza? Exatamente. Vamos... a questão do armamento. Armas matam. Como é que você vai... Não, mas espera aí, matam, é verdade. Mas Então, aí a você tem que resposta explicar. é complexa demais. A questão da imigração. Pô, mas todo mundo merece uma vida melhor. Porra, claro, mas você tem que ficar explicando que você não é racista. Tem que... o lance é justamente isso. Para você se posicionar da maneira correta, você tem que explicar uma série de coisas de antemão, porque o discurso lá baseado no slogan já eles fechou fizeram a a propaganda bem feita. O que eles fizeram foi... Mas essa propaganda bem feita é isso. Essa propaganda bem feita, ela tá desmoronando. Exato. Não, então, e essa é a merda. A propaganda bem feita não tá mais convencendo, porque tá se olhando para a realidade e vendo que a coisa não é bem assim. E aí a gente tem o fenômeno dos caras que estão revoltados. E aí o negócio até a coisa boa que a propaganda diz que tá querendo vender, o cara vai ser contra. Aí acontece isso. aquele clássico do politicamente incorreto, que o cara, assim, todos nós aqui somos meio politicamente incorretos, porque a gente acha que a correção política nesse sentido é uma Fale por merda. você, seu viado. Só que é o que acontece. Aí o cara que é mais desavisado assim, o cara, não, eu tenho que ser politicamente correto pra caramba. Aí o cara vira um pau. Que é diferente, entendeu? Aí o cara, é isso que você falou, o cara fala assim, não, se o que eles falam tá errado, então você é contra tudo, vou virar mesmo... É o que a gente vê do cara, por exemplo, na questão de pet, cachorro é podre. Exatamente. Entendeu, cara? Né, você muito legal ter um bichinho. Porra, é uma delícia, é estúpido, né? O cara vira um estúpido... Invertido, extremista invertido também. Então acaba gerando. E a gente vive detonando os pais de pet aqui. Sim, e aí os caras acham que a gente, odeia bichinho. Todos nós pais de pet. Eu sou. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que a chave que tem, na verdade são duas chaves, uma prateada e outra dourada. A chave que tem pra resolver esse problema aí referência. Eu não sei qual é a referência. Não pegou? Não peguei, mas segue. Depois vai na igreja, tem uma bandeira ali. Aí a chave que tem pra resolver isso aí... Não, desculpa, não dá. Ficou bonito. Aí não dá. Parece o Valdir Soriano. Não, cara, Depois dessa da chave, eu vou botar o óculos e vou dormir e fingir que tô prestando atenção. A chave é o seguinte, cara, a moral progressista, que dizem que o progressista é relativista, não, ele tem uma moral muito bem definida, toda errada, maluca. Rígida pra cacete. Os humanistas, iluministas e tal, tem. O lance é o seguinte, essa moral caducou. Deu ruim. Se não tiver uma moral... Porque não é verdadeira. Exato. Se não tiver uma moral substituta, isso não sou eu que estou dizendo. Os chineses perceberam que precisa ter uma moral na sociedade. Lá, nego demite o funcionário público que trai a mulher.
Lá tem lei de poluição espiritual pra coibir puta e viado em jogo. Então, assim, em jogo, em filme, etc. Caramba. Os russos perceberam, tem coisa do Putin com a igreja ortodoxa. Se não houver uma moral substituta, esse pessoal vai cair no pior tipo de niilismo que tem, e aí você vai ver a loucura verdadeiramente fascista, verdadeiramente nazista aparecendo. E eu acho que mesmo. Não há moral que seja melhor que a moral cristã. Eu acho que não tem como resolver isso aí, de modo geral. Óbvio, tem as questões de desenvolvimento, tem as coisas que a gente fala sempre, mas sem Cristo no centro, essa galera vai ficar louca. Justamente vai dar merda. Porque só essa moral é a única que possibilita a redenção, perdão, tudo isso que vem junto. Porque senão fica essa coisa russa, chinês, que é o seguinte, o cara é demitido por ver pornografia, daqui a um tempo, se não der certo, mata. Entendeu? Não, nós vamos deixar a sociedade limpa de um jeito que não é assim que a gente acredita, né? Tinha um cara de bigodinho lá que fazia isso, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado justamente, sobretudo com essas ideologias meio, né, que prometem a moral, vamos defender a moral, que não tem essa base bem orientada, né? A gente vê mesmo uma molecadinha mais extrema assim que não percebe isso, porque o cara é cheio de testosterona, sei lá o quê, o cara quer resolver. Não é fácil resolver também. Não é, a gente, quando, por exemplo, a gente acaba perdendo perdendo o futuro mesmo. Eu fiz um vertical hoje sobre isso. Porque a gente está discutindo, eu vou falar com as palavras que a gente está discutindo beber, dar o e jogar jogo e ficar rico rápido, basicamente, e fumar um. Ou seja, cara, o que a gente quer do país? Enquanto isso, lá na Coreia do Sul, os caras estão investindo em chip. Qual é a maior empresa do mundo hoje? Não é a Apple, não é a Nvidia, que está ligado ao chip. O que a Coreia falou? Não, se é para o governo dar alguma direção econômica, vamos dar aí. O que o Brasil está falando? Se é para dar uma direção econômica, porque você acha o quê? Vamos liberar tudo. Com 40 gramas não vai, de alguma forma, virar dinheiro, virar um business, virar uma economia, claro. O Planned Parenthood, quantos caras não faturam nos Estados Unidos? Tudo isso é economia, você está abrindo mercado. Que mercado você quer abrir? É esse mercado que você quer abrir? É o mercado da morte, da droga e do jogo? Que Então, mas eu acho que aí tem um ponto sensacional, Trélio, que envolve até aquele programa que a gente falou das elites. O nível da discussão no Brasil cara, não é absurdamente baixo, inexiste. Ele inexiste. A discussão inexiste. E ela inexiste na mídia, porque a mídia não trata disso, a mídia tem esse ar de intelectualidade, o estetismo. Comecei a ler, Carlão, o livro, aliás, do estetismo. Desenvolvimento e cultura. O cara vai longe, velho. O cara escreve muito bem, tá realmente, botando pra pensar. Mas, enfim, o estetismo tem esse lado, quer dizer, tem esse lado da aparência, do clichê. Então, assim, mas a mídia tem esse lado de se considerar autoridade. Quando você pega o nível da discussão, até mesmo em países meio woke da Europa, mesmo assim as discussões são muito melhores que tem no Brasil. A nossa discussão hoje é muito baixa. E na elite é pior ainda, entendeu? É uma coisa meio... até a espiritualidade dela, uma espiritualidade botequim, afetada, sabe? Total. Afetada de livro de bolso. Aí a questão econômica, livro de bolso, é uma discussão antiga. Cara, ressuscitaram aí, acho que foi a Globo News, o Valor Econômico, o Baixa, o Malan, tudo bem, vou falar da época do Plano Real, mas, sabe, sei lá, me lembrou uma reunião do time do Botafogo para relembrar a época do Newton Santos. Né? Vamos trazer o Bebeto de Freitas de volta. É isso, o Túlio Maravilha e tal. Cara, é uma coisa que... É lamentável. O nível da discussão intelectual do Brasil é muito, muito baixo. Isso é uma das coisas que mais me deprime no Brasil, é isso. E assim, você fala da discussão intelectual, o nível intelectual é baixo. Imagina o nível das pessoas que se dizem, os moradores aqui da Vila Madalena, moradores de Moema, moradores do Campo Belo, que são bairros mais ou menos. Cara, essas pessoas, elas não têm nenhum nível cultural, mas elas acham que tem, né? Que é pior, é melhor. Elas querem discutir de igual para igual. Aí o cara fala aquela quantidade de asneiras. Não, mas aí você vai para... Porque assim, você sabe o tamanho do negócio, né? Você sabe o quanto você cavou para saber aquilo que você sabe.
O tamanho do meu, sei. Não, foi. Sabe o tamanho do teu buraco? Cavei bem. Do buraco e do negócio. Eu sei o tamanho dos dois. Né? Não, legal. Você não tem noção? Já perdeu a noção? Já passou. Baixou a quinta. Vai lá. Cuidado, isso aí. Mas você falou, nosso mas o querido pior Denis. é que isso está em todas as esferas, né? Todas as Você vai no mercado, é assim, no judiciário é assim, e no judiciário é desde o Ministério Público, o carinha que está aqui do lado, E aí, a juizinha que está aqui de primeira instância, juizinha não, desculpa, já vai se ofender. Honorável juiz. Eu falo dos bairros, mas isso se estende para o povão. Pra tudo. Aquele ensaio do Olavo, o Desejo de Conhecer, para mim, explica o Brasil e explica a merda do Brasil, assim, em boa parte, que tem a ver com o que o Mário Vieira de Mello fala, que é isso, cara. O brasileiro é um sujeito tão autorreferente que ele acha que ele é tão foda nas coisas que ele é incapaz de, por exemplo, se interessar por aquilo que você faz, que não tem nada a ver com aquilo que ele faz. Né? Então você fala para ele, eu estava comentando lá, você fala para ele, não, eu sou piloto de avião. Você sabe qual é o problema dos aviões brasileiros? Ele não está interessado em saber como sabe é um daquilo, piloto de avião, o que ele faz. Não, ele quer dar lição para você. Você fala, eu trabalho eu sou músico. Comum. Porra, eu não gosto de música brasileira, sabe por quê? Caralho, velho, você não... Não é olha isso. Olha o benefício que você está tendo de conhecer alguém que não sei o quê, que pode te explicar alguma coisa, mas você não quer. Então, cara, essa gente... Cheio de verdade. Cheio de verdade. Então, essa gente que está mandando no Brasil, cara. Até assim, os programas de entrevista que supostamente você teria ali uma troca. Sim, né? E quer saber... O repórter, o perguntador... Não, ele quer... É ele. Assim, cagando ele tá regra. pouco se cagando pro entrevistado. Era uma crítica comum do jogo, que eu até gostava do programa. Eu faço isso também. Mas não é não é para o mesmo princípio. É que eu acho que eu gosto do debate, né? O debate... não estou falando isso. Não, mas quando você faz... Ser gentil com o convidado. Com o convidado, com o entrevistado, é a coisa que a gente faz. Né? Mas o problema é que o que não se vê, pelo menos as poucas que eu tenho visto, é que não tem uma troca ou pelo menos uma necessidade de interesse do entrevistador. Porque existem tipos, você quer saber né, do que... Sim. É porque depende, né? Você bota aqui vamos entrevistar, sei lá, o Neymar. Pô, não tem que ficar discutindo futebol com ele. Eu quero saber as histórias do cara, né, de um cara, um pampeta. Quero ouvir o cara falar, vou puxar dele. Outra coisa é você traz um analista político que você quer discutir, quer falar, pô, peraí, mas tem isso aqui. Exato, né? Você quer tirar dele determinadas coisas. Mas a humildade falta. Falta muito. E falta o desejo de ser. Eu sou humilde pra caralho. Eu sou o maior humilde do Brasil. Tá em todo o programa. Mas falta outra coisa, é o desejo de ser. O brasileiro não quer ser. É aquela coisa velha. Quer parecer uma coisa. Então o cara vai lá, compra um terno, compra a gravata borboleta, um charuto, compra uns livros, põe atrás. Aí fala empolado, fala. Exatamente. Aí faz um podcast, coloca um estúdio com elemento. Umas luzinhas aqui. Ou então, aí fala de Wagner, fala de Wagner. Fala de Wagner. O Luigi fez um arroz com Wagner outro dia. Já fizemos essa piada. Já, eu não sabia. Mas não fizemos? Boa essa piada. Se não fizemos, fizemos. Arroz de Fugly. Arroz de Wagner, mas as coxinhas não abriram. Ficou um problema. Olha, é isso. Agora, então... As teorias políticas não abriram, ficamos lá presos. Como é que a gente faz? Porque a gente usa a linguagem da grande mídia, porque eles aqui, para as pessoas entenderem. A gente tenta limpar, né? Porque assim, exatamente, a gente está falando extrema-direita, né? Faz um programa inteiro falou extrema-direita. Que não tem nada de extrema-direita. Que não é. E agora? Mas a gente fala, pô, nosso público não é débil. Não, eu sei, mas existe uma questão da linguagem que é difícil de fugir também. Eu sei. Tanto é que... eles destroem a linguagem. Quando estão escrevendo o roteiro, a pessoa quando lê aquele troço, o roteiro não, as descrições dos verticais, tá escrito ali extrema-direita de um jeito irônico. Só que ninguém sabe. Sim. Assim, a extrema-direita ganhou na... Ou você bota aspas, que foi geralmente assim,
Ou fala, como vem chamando a mídia, né? Ou você bota aspas. O cara que não sabe botar aspas. Eu geralmente falo que a extrema-direita é tudo aquilo que não defende morte de bebê. Sim, não, mas às vezes não está no texto. A extrema-direita levou vantagem na França. Entendeu? Olha, eu acho que a linguagem ela tem um símbolo, o símbolo tem significados possíveis, ele tem um referente. O cara começa a chamar um negócio absolutamente normal de extremo. A partir do momento que a pessoa... que eles chamam de extremo, escondem o referente, né? Botam lá o nome, Le Pen. Exato. A partir do momento que o referente começa a aparecer, o cara olha para aquilo e fala... Assim, o que a Le Pen defende? Isso. Eita. Aí acabou o Sempre fui extrema-direita. Não, e é ótimo para quem é extremista mesmo, porque ele está escondido num guarda-chuva, cercado de gente que não de espantalhos, então, a história da cultura de estupro. É ótimo pro estuprador. Entendeu? Porque ele fica escondido no meio de um monte de gente que não é. Normal. Pro extremista é uma beleza. Pro extremista é uma beleza. Pô, só ele então que ganha. Exatamente. Então, além de tudo, jogam contra, né? Enfim, vai dar ruim isso aí, vai acabar essa porra. Vai dar merda. Vamos pensar no eterno. Exato. E aí ou as pessoas vão se converter ou vão virar nazista de verdade mesmo, a gente vai ver o que acontece. Só não pode pensar no eterno retorno, Luiz, aí ferrou. A única coisa que eu Nem que quero... ele seja eterno enquanto duro, né? Ai. Falando da eternidade. Olha, eu tô vendo que o assunto... Enfim, acabou já. Deu, né? Porque... Já deu. Chegamos, já esgotamos o assunto, agora deixa a gente brigar fora da... Esbagaçamos já o Pedro Doria, o ICL, a Le Pen e o Xi Jinping. Isso. E estamos aqui. Esculhambamos todo mundo. E não entendemos nada. Pô, nunca ninguém pensou em fazer nada. Xi Jinping? Boa, Podia né? ter uma marca de cachaça chamada Xi Pô, Jinping. Ia vender aqui na Vila Madalena, que é uma beleza, hein? Você fica com os olhinhos pequenos. Eu sempre... tem o cara mamado com ele pequenininho. Com os olhinhos pequenininhos. E falando chinês, né? Sem saber. Eu sempre quis ter um bar chamado Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, legal. É bom. Sabia que o senhor Fale casou? Pera que essa informação é muito boa, mas para cada dose você ele ganha uma fimose, né? Cada dose ele leva uma fimose. Tchau, pessoal. Acho que já deu, o assunto acabou mesmo. Fiquem com Deus. Não esqueçam de compartilhar. Tira a